Continuando, irei resolver agora a segunda questão do material trabalhado. Antes de mais nada, eu queria pedir que vocês curtissem o vídeo, compartilhassem e se inscrevessem no canal. Se inscrevam principalmente. Então vamos lá. Se a posição de uma partícula é dada por x igual a 4 menos 12t mais 3t ao quadrado, onde t está em segundos, x em metros, qual é a velocidade da partícula em t igual a 1 segundo? Certo, ele quer a velocidade instantânea, um instante de tempo em t igual a 1 segundo. A única maneira que tem de se calcular essa velocidade, caso ela não seja constante, é utilizando derivada. Então, ó, a derivada ela é a variação de alguma coisa em função de outra. Então, ó, é a taxa de variação, por exemplo, como uma coisa está variando em função de outra. No caso da velocidade é igual a um ΔS dividido por ΔT. Então, a velocidade é a variação do espaço em função do tempo. Só que esse delta aqui ele é um intervalo muito grande. E esse ΔT também. Quando você joga esse D, é como se você trouxesse isso para um valor infinitesimal, muito pequeno. Esse ds. E, consequentemente, vai ter que ficar um dt muito pequeno para fazer sentido. Então, ó, a velocidade instantânea ela pode ser escrita como ds dt, ou seja, variação do espaço em função do tempo, ou seja, derivada da posição em função do tempo. Nesse caso aqui a posição que a gente tem é x, então ó, a velocidade instantânea vai ficar dx dt. Sabendo disso, a gente pode calcular agora a velocidade, nesse caso aí. Então, como é que a gente deriva isso aí? Então vai ficar, se eu tenho que x é igual a isso aí, então dx dt vai ser a derivada disso aqui, ó. Isso aqui é uma constante, então é zero. Menos 12t, ela está multiplicando esse t aqui, então vai ficar menos 12. E esse mais 3t ao quadrado vai ficar mais 6t. Ok, a gente encontrou a taxa de variação da posição em função do tempo. Ou seja, isso aqui é igual a velocidade. Velocidade é sempre a taxa de variação de alguma coisa em relação ao tempo. Então, se a gente tem essa velocidade, vamos achar ela para um instante t igual a 1 segundo. Então, a velocidade no instante t igual a 1 segundo. Eu retornei uma função da velocidade, cujo eu posso substituir qualquer valor de t que ela vai me retornar a velocidade nesse tempo. Então, a velocidade em t igual a 1 vai ser igual a menos 12 mais 6 vezes 1. t igual a 1. Velocidade em t igual a 1 vai ser igual a menos 6 metros por segundo. Certo, isso aqui, ó, é a magnitude da velocidade. O sentido dela está sendo o sentido negativo do EX, ou seja, tem o EX aqui, ó, e esse móvel está se deslocando nesse sentido aqui, ó, para cá, com essa velocidade aqui, v igual em t igual a 1. Eu poderia escrever essa velocidade assim também, ó. O vetor velocidade quando t for igual a 1, isso aqui vai ser igual a menos 6 e chapéu metros por segundo. Esse chapéu é o vetor unitário que descreve esse eixo. Então vamos lá. Na B agora, o movimento nesse instante é no sentido positivo ou negativo do x, ou seja, ele está se deslocando no sentido positivo ou negativo do x. Como a velocidade é negativa, então cada tempo que se passar, ele vai estar em um ponto menor ainda do eixo, ou seja, mais negativo ainda, ou seja, ele está se deslocando para o sentido negativo do eixo. Tipo, ele começa aqui e vai se deslocando até que a velocidade muda para positiva de novo e ele vem. O que vai fazer essa velocidade mudar para positiva vai ser a aceleração, que a gente vai ver nos últimos itens. Então, ó, nesse caso aqui, na letra B, ela está se deslocando no sentido negativo. E na letra C, qual a velocidade escalar da partícula nesse instante? Bom, a velocidade escalar, ela sempre vai levar em consideração deslocamentos positivos. Vamos supor que eu tenha essa velocidade aqui, ó, esse vetor velocidade seja menos AI. Menos alguma letra aí, chapéu. A velocidade escalar ela sempre vai tomar o módulo dessa velocidade aqui, ó. Então, no caso, a velocidade escalar, ou seja, Vs vai ser igual a só A. Porque eu tomando o módulo, ela vai pegar só valores positivos. Sabendo disso, ó, a minha velocidade escalar nesse instante de tempo vai ser 6 metros por segundo. Velocidade escalar vai ser igual a 6 metros por segundo. Na letra D agora. A velocidade escalar está aumentando ou diminuindo nesse instante? Para a gente saber a resposta disso aí, a gente vai precisar de uma equação para aceleração. Porque, como eu disse, a aceleração é igual à taxa de variação da velocidade em função do tempo. Ou seja, como a velocidade está variando em função do tempo. Vamos supor que um carro comece em 0 km por hora. Depois de 1 segundo ele está a 10 km por hora. Lembrando que eu estou falando sobre velocidade. Depois de outro segundo está a 90 km por hora. Então, a grandeza que faz com que descreva essa velocidade, que altere ela, é a aceleração. Então, a aceleração eu posso obtê-la derivando a posição em relação ao tempo, a velocidade em relação ao tempo. Então, eu tenho uma equação da velocidade aqui, ó. Velocidade é igual a isso aqui.
Então, a aceleração ela vai ser a derivada disso aí em relação ao tempo. Que no caso vai ser, ó, isso aqui é constante agora, isso aqui é constante, ó, menos 12, então ele some. Então a aceleração vai ser 6 metros por segundo ao quadrado. Para ficar mais fácil a unidade de medida da aceleração, eu sei que a aceleração é igual a ΔV, isso aqui é média, aceleração média é igual a ΔV sobre ΔT. Vamos chegar na unidade de medida da aceleração. Unidade de medida da velocidade é metros por segundo. E a unidade de medida da aceleração do tempo é segundo. Isso aqui pode ser escrito por metros por segundo vezes 1 sobre segundo, que isso aqui é metro por segundo ao quadrado. Agora que a gente tem a aceleração, a gente pode descrever se ela está aumentando ou diminuindo. Nesse caso aqui, a aceleração está sendo positiva. Se eu fosse escrever isso na forma de vetor, ficaria assim, ó. A aceleração é igual a 6 e chapéu metros por segundo ao quadrado. Ou seja, essa velocidade aqui, ela está nesse sentido, nesse instante de tempo. Só que a aceleração está no sentido oposto. Então, a aceleração vai fazer com que esse vetor velocidade diminua até mudar de sentido. Criei uma animação aqui para descrever mais ou menos. Ó. Por exemplo, como a aceleração está para a esquerda e a velocidade inicial está para a direita, essa aceleração vai fazer com que o vetor velocidade vá diminuindo até que mude o sentido e o bloco comece a se deslocar para o outro lado. É isso que acontece quando a aceleração está contra a velocidade. Então, olha lá. Ela vai reduzindo até que para a velocidade e volta para o outro lado. Começa a acelerar infinitamente para o outro lado. No caso, na vida real não acontece porque tem força de atrito, essas coisas. Então, nesse caso, o módulo da velocidade ele está diminuindo, porque a aceleração está no sentido oposto. E é como se puxasse, forçasse esse vetor a diminuir e depois começasse a aumentar no outro sentido. É o que acontece quando você freia um carro. O carro está indo a 100 km por hora, por exemplo. Aí você pisa no freio, aí a velocidade começa a diminuir, o módulo da velocidade. Porque a aceleração é contra o movimento. Vamos supor que o carro está indo para lá, ó, a velocidade. Aí eu piso no freio, aí surge uma aceleração para trás. Essa aceleração vai fazer com que o módulo desse vetor diminua. Nesse caso aqui. Então é exatamente o que acontece aqui. Ó. Nesse caso, o corpo está se movendo para lá e a aceleração é para o outro lado. Então ela está puxando, está fazendo com que o módulo dessa velocidade diminua. Então no caso esse aqui está diminuindo. E na letra E, se existe algum instante de tempo em que a velocidade é igual a zero. Só a gente pegar essa equação aqui, ó, igualar a zero. V, como a gente quer que o V seja igual a zero, então ó, vai ficar zero igual a menos 12 mais 6t. Passa esse 12 para cá e vamos ter que o t é igual a 2 segundos. A equação do primeiro grau aí, fácil de resolver, né?